Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças às 8 da noite, se você preferir 20 horas, e também meia-noite o Repeteco, analisando, discutindo, debatendo e informando os principais assuntos envolvendo o esporte. Foco maior para o futebol e os clubes do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Meu querido Rogério Guimarães, por favor, bota na tela os nossos mosqueteiros e a nossa rainha. Vou começar com ela, olha só. Nossa querida Luciana Campos. Arriba de vermelho, se ver um touro vai ter que sair correndo, o nosso doce Mário Silva. E ao lado da Luciana, bem abaixo aqui do Mazelão, ele, o intérprete, ele tá impossível, o elétrico, o nosso grande radialista, jornalista, Odair Júnior. Depois dessa entrada maravilhosa, enchendo a bola de vocês, o primeiro boa noite de Luciana Campos. Bom, Mazela, boa noite para você, boa noite ao Mário, ao Daíra, a todos que estão nos acompanhando. Meu boa noite não poderia ser diferente. Começamos a semana bem com a condenação de racistas lá na Espanha. A gente vai falar um pouco mais desse assunto, mas já é um avanço na Espanha, onde o racismo ainda não é crime, mas está caminhando para, e é uma vitória não só do Vinícius Júnior, como da civilização também. É verdade, muito bem lembrado, e realmente a justiça espanhola, ainda mais europeu, que adora um probleminha, o racismo, seja na época da colonização, seja por agora também. Verdade. Vamos então, o boa noite dele, Mário Silva. Fala, Mário. Meu caro Marcelo, muito boa noite, um abraço para você, um abraço para o Odair Júnior, para a nossa Luciana Campos, em especial para aqueles que estão nos assistindo pela TV Max, meu amigo Nilo Crista, lá em Bom Sucesso, nosso telespectador ferrenho. Olha só, o meu boa noite vai para o Tite, porque o Tite, segundo as informações, anda treinando o Léo Ortiz para jogar na cabeça de área, em virtude dos desfalques que estão acontecendo em virtude da Copa América, que o campeonato deveria parar, mas não vai parar, né? Um absurdo. O Tite recebe o meu boa noite, com um detalhe interessante. Eu pensei que o Léo Ortiz ia ser titular, porque fizeram tanta força para contratar, aí o Davi Luiz começou a subir. Mas essa situação de emergência pode levar o Léo Ortiz, que custou uma boa grana, a ser titular, pelo menos durante um bom tempo. Tá certo, então. E fechando boa noite, a volta dele ao programa, sempre animado, sempre serelepe, mas muito bem informado e também com aquela opinião segura e forte. Boa noite, Odair Júnior. Boa noite, Mazela. Boa noite aos amigos ligados na TV Max. Boa noite a Luciana, ao Mário Silva, aos nossos amigos. O meu boa noite destacando mais uma rodada, a 8ª rodada do Brasileirão 2024, com o clássico carioca, o regional Fluminense e Botafogo, vovô. Na quinta, Palmeiras e Vasco em São Paulo. E no Maracanã, um jogão de bola, Flamengo e Grêmio, por mais uma rodada deste campeonato emocionante. Um detalhe, indo em cima do que falou há pouco o Mário Silva, o técnico Tite pegando a doença do Fernandão Diniz, as chamadas improvisações. Tá certo, então. É isso aí. Boa noite da Lu, do Odair, do Mário, mas depois do boa noite dos meus mosqueteiros, da minha rainha, vamos em frente. Outra grande atração, abrindo o primeiro bloco, é o Paulo Bizarro, o grande rubro-negro com E-Games. Fala, Paulinho! E-Games chegando em grande estilo, no ritmo de Star Wars Hunter. A dica de games de hoje, esse jogo multijogador online 4x4 tá de graça para você baixar no seu Android, iOS e também no Nintendo Switch. Vale a sua conferida e vale baixar na sua tela agora. Welcome
Where rivals rub elbows. And victory is in your hands. A volta de BRTT, maior jogador de League of Legends de todos os tempos aqui no Brasil, ainda não trouxe os frutos desejados. No duelo com a Pen Game, seu ex-time, deu Pen Game e BRTT amarga 4 derrotas consecutivas com sua equipe na última colocação. Liberty também não está se achando e também tem 0 vitórias. Mas quem está arrebentando é a Vive Kids com 4 vitórias em 4 partidas, seguida de Fluxo também com 4 vitórias e NTZ, os intrépidos também estão arrebentando com 4 vitórias e nenhuma derrota, seguidos da Pen Game com 2 vitórias e 2 derrotas. Muita coisa para acontecer. Será que BRTT se recupera e volta ao caminho das vitórias? Com toda certeza. E você acompanha tudo aqui no seu E-Games. No Free Fire terminou e vem aí o Mundial da Arábia. Temos os nossos 4 representantes. Team Solid, Fluxo, Netshoes Miners, que já tinham garantido a classificação. E agora a Loud, a super campeã, não deixou barato e jogou pro saco Pen Game e MIBR, que tinham chance ainda até a última rodada. Nossos 4 representantes prometem trazer o tão sonhado título mundial, que já é nosso, com a Magic Squad no ano passado. Vamos garantir mais um pra galera. E vem aí o segundo split da FFWS BR, logo após o Mundial. E você acompanha tudo aqui com a gente como sempre. Fique sempre ligado no seu E-Games. Para fechar, uma dica pra galera do Xbox. Tem promoção em jogos baratinhos na área para você conferir. Títulos como Soul Calibur 6, Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil 7 e muito mais. A gente fica por aqui desejando a todos uma ótima semana. Beijo enorme. Tchau! Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você, irmão. O marido da Dona Ilana. Dona Ilana é que manda, ele só concorda. É isso aí. Tem juízo. Tem juízo. Bom, depois de um cara com juízo, um que também tem juízo, mas de vez em quando tá fortão pra caramba. Ele começa assim agora, ó. Fisiculturismo. Nosso querido Raul Max. E tem cara se preparando para ficar entre os primeiros do mundo lá no Mister Universo. Fala pra gente, Raul. E aí, meus bodybuilders, chegamos e vamos falar agora de Rafael Brandão, o que para muitos é o maior bodybuilder brasileiro. Isso divide opiniões porque nós temos nosso Ramon Queiroz. São categorias diferentes, mas Brandão está totalmente focado na preparação para esse Mr. Olímpia. Vocês estão vendo aqui do lado foto do shape atual. Ele está realmente um monstro, está grande demais o Brandão. Ele quer estar entre os 5 finalistas, entre os 5 melhores da categoria. Não vai ser tarefa fácil porque ele tem nada mais, nada menos como adversário Derek Lansford, que é o atual campeão, Hadi Chopin, o Nick Walker, o mutante. Não vai ser tarefa fácil, mas Brandão tá no caminho certo, tá grande, tá focado e vamos torcer pro nosso Brazuca trazer uma boa colocação nesse Mr. Olímpia. E antes da gente ir pro nosso próximo assunto, eu queria mostrar esse vídeo para vocês, que esse daí é um youtuber, eu acho que é americano, não sei, Ronaldo Stable. Ele fez essa pegadinha, olha o tapão que ele ganha. Ele fez essa pegadinha com Martin Bradley, acho que é assim que se fala, não sei, que é um influenciador fitness americano e trabalha na empresa de Chris Bumstead, no podcast da empresa de Chris Bumstead. Nada mais, nada menos, 5 vezes campeão do Mr. Olympia da categoria Classic. O cara é um monstro. Ele é um bodybuilder, influenciador fitness. E, assim, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês quanto a essa atitude do bodybuilder. Ele tá certo, tá errado, mas queria frisar para vocês, eu como atleta, eu tô do lado do bodybuilder. Assim, a gente fica muitas vezes com fome, treina com fome, a gente tá focado no treino e além disso tudo,
esse fisiculturista, esse atleta, ele é inseguro quanto ao cabelo dele. É por isso que ele treina de boné. Eu já tô começando a treinar de boné, já tô perdendo os meus também, mas isso é culpa do Fluminense, tá, Mazelão? O Fluminense tá me deixando careca. Então, qual a opinião de vocês? Eu tô do lado do bodybuilder. E vocês? E foi um belo de um tapa, hein? Merecido, na minha opinião. Mas vamos falar agora do africano de Cabo Verde, mais querido do Brasil, mais brasileiro do mundo, Ricardo Correia, mais conhecido como Rude Boy. Ele que teve no Toronto Pro, representou o Brasil. Ele fala do Brasil, ele mora aqui já há muitos anos, então é brasileiro, esquece. Rude Boy é brasileiro. E ele subiu no Toronto Pro, ele já estava algum tempo parado e já é um veterano, tá, gente? Já é um veterano. E vocês estão vendo aqui a apresentação dele. Ele que ficou em 5º lugar na categoria normal, né, e foi campeão, top 1 da categoria Master, competiu como um garoto, voou no palco, estava bem condicionado demais. E uma curiosidade, ele há algum tempo já não competia, pretendia voltar, mas não agora. Mais para frente, pensava mais para frente se ia voltar ou não, mas ele antecipou sua volta devido a alguns problemas particulares e principalmente pela morte de um grande amigo. Ele diz que é o maior amigo que ele já fez na vida, Christian Figueiredo, que morreu em outubro do ano passado, é um bodybuilder brasileiro também. Ele foi fazer uma cirurgia simples e teve complicações e veio a óbito, infelizmente. E Rude Boy, vocês estão vendo aqui agora, ele representando muito bem o Brasil e fazendo essa linda homenagem para Christian Figueiredo. Rude Boy é um cara muito querido no fisiculturismo aqui no Brasil, ele ajuda muitas pessoas, é um cara de um excelente coração, merece demais esse top 1, esse título, a preparação dele foi muito boa, e é isso aí. É Rude Boy, pode ter certeza que o coração dele é verde e amarelo. E é isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Tá mandando bem, cara. Tá fortão, cara. Tá fortão. Que beleza, hein? Um dia eu vou chegar lá. Eu, Mário e o Daí chegaremos lá um dia. Talvez na próxima encarnação, porque nessa a menor possibilidade. Bom, olha só. Ele só faz matéria especialíssima. Está resgatando as feras do tempo do futebol de salão, quando o Brasil foi pentacampeão do mundo. Rogério Vilela, arrebentando a boca do balão. Estivemos juntos num churrasco de confraternização no último sábado. Foi demais. O Cláudio, o Miltinho, Fernando Damasceno, a galera toda lá reunida. E a matéria dele com hoje é com uma das maiores estrelas da história do futebol de salão. Não futebol de futsal, não. Futebol de salão. É o Tamba. Vamos ouvir a matéria, vamos ver com o Rogério Vilela. Fala, Marcelo, novamente aqui do nosso resgate, aquelas lendas, né, que não tiveram aquela linha digital, estou ao lado aqui de um dos maiores pivôs da história do futebol de salão, Paulo Roberto Tamba, conhecidíssimo irmão daquele que sai, e não teve a possibilidade da linha digital. E eu gostaria que, Tamba, você contasse um pouquinho da tua história, que é até engraçado, você conta ser goleiro e acabou virando uma lenda. Conta pra gente como é que foi isso lá. Eu comecei aqui no João Pérez Coelho. Como goleiro, eu era o 5º goleiro, reserva, não ia jogar nunca, né? Aí teve um torneio, o ala esquerda faltou, o ala falou assim, alguém joga na ala esquerda? Eu falei, eu. Quero jogar. Eu queria jogar. Aí eu entrei ganhando 3-0 pelos 2 gols. Graças a Deus, fiquei na aliança, e disse, pô, tu só olha, tá, quem tá goleiro? O Igor, não sei se vai fazer, vai ligar na linha, aí joguei. E fiquei na linha, depois fiquei no bagulho de pivô. A vida toda foi comigo. A Estrela Aberta, Gasolina, Palmeiras, aí você embora. Graças a Deus, descurou-me. E fez grandes passagens, então. E também era numa academia, por isso sempre companhia. É de títulos também. Tive 3, fui tricampeão. E isso, 7-1, 7-1, 7-1. Fora escrever. Fora você pode ver. Fui tricampeão do americano. Também. Esse brasileiro. E sei lá, acho que não tem mensagem. E viajei muito. Essa parte, me formei como professor, fui ser técnico da Cartão Bravo,
cheguei a Chipre, um beijão, fui sexto, fecho do meu aniversário, graças a Deus, que é importantíssima. Eu te agradeço profundamente, porque se eu virei professor de educação no Facebook, foi porque você e o Vitor me deram exemplos para não terminar a professor. E tive a honra de servir no jeito como você. Então, eu quero te agradecer muito, porque a minha trajetória de vida tem a ver com você, entendeu? Graças a Deus. E não deve isso pastoral, porque eu tenho. Obrigado. Você não sabe a gratidão que eu tenho todo esse também. Tá? Valeu, Marcelo. Um abraço. Valeu, Rogerinho. Tamo junto, irmão. Tô contando com você, cara. Valeu, Rogério. Aquele abraço para você. Bom, depois do Rogério, dando sequência no primeiro bloco do Max Sport, você já sabe, quem chega agora é o historiador, pesquisador, sabe tudo da história do futebol brasileiro. Vai falar sobre o jogo da amizade. Primeiro a partida do Brasil após conquistar o tricampeonato no México. No México teve um jogo da amizade. Ele vai falar sobre isso. Fala, Sérgio Frias! Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Há poucos dias o Brasil conseguiu uma vitória sobre a equipe do México num amistoso. Vitória bonita, 3-2, levando a torcida do Brasil a ter esperanças sobre essa nova era. Preocupados todos que estamos com a próxima Copa do Mundo. Mas, em 1970, após a brilhante atuação do Brasil no México, nós tivemos um jogo chamado Jogo da Amizade. O Brasil trouxe para jogar no Maracanã quem? A equipe mexicana. Houve um jogo, um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção do México. Nessa ocasião, foi um show de bola brasileira. Inicialmente, a primeira grande oportunidade de gol, um chute do Rivelino de falta e o goleiro mexicano pegou com firmeza. Posteriormente, um pênalti claríssimo sobre o Jairzinho, mas claríssimo, feito pelo lateral esquerdo adversário, mas não foi marcado. O Brasil, embora fosse superior, tomava alguns sustos. O Gonzalez, atleta mexicano, acertou uma bola no travessão do goleiro Félix. Mas o Brasil, melhor em campo, chegaria ao seu primeiro gol. Uma jogada que começou com Tostão, Pelé ganhou na primeira, ganhou na segunda, conseguiu cruzar e o Jairzinho, sem goleiro, ajeitou de cabeça para faturar o primeiro gol do jogo. O Brasil saía na frente jogando um futebol vistoso. E a percepção de que esse futebol vistoso se perpetuaria ao longo da partida se deu logo depois, numa jogada que começa com Gerson no meio-campo, o toque para Pelé, Tostão participa, o Clodoaldo faz tabela com o Jairzinho e quase faz o segundo tento brasileiro. Na segunda etapa, ainda assim uma das ações, numa jogada de Pelé, o Brasil chegou ao 2-0. Tostão recebeu na frente, ganhou do Beck e na saída do goleiro atirou para fazer Brasil 2-0. O Brasil continuava atacando. Depois do gol de Tostão, depois de toda a alegria pelo gol brasileiro, pelo segundo gol brasileiro, o Brasil continuava atacando. E Rivelino soltou uma daquelas bombas fenomenais. A bola raspou a trave e o goleirão já estava vendido no lance. Ainda próximo ao final do jogo, por volta dos 40 minutos do segundo tempo, uma falta ensaiada, cobrada por Pelé, botou Carlos Alberto Torres na cara do gol. E o capitão do Tri chutou por cima da trave, desperdiçando uma grande oportunidade. No finalzinho da partida, a equipe mexicana descontou após uma confusão na área, com o goleiro do Brasil à época sendo o Ado. E assim mesmo, o México, embora tenha feito o gol, pouco pôde fazer após conseguir a diminuição no marcador. 2-1, ficou barato para a equipe mexicana e levou alegria para toda a torcida brasileira e fundamentalmente aqueles que tiveram a oportunidade de ver ao vivo no Maracanã a grande seleção de 1970. Semana que vem, uma nova história, um novo fato do futebol brasileiro que estaremos contando para todos vocês. Afinal, isso é história. Ponto. Valeu, Serginho. Aquele abraço para você, irmão.
Bom, maravilhoso. Eu não me lembrava disso, não. Rapaz, eu não me lembrava. Bota, meu querido Rogério Guimarães, nosso doce Rogerinho. Hoje ele penteou o cabelo para cortar o programa, fez barba. O cara tá cheio de maldade hoje, hein? Pelo amor de Deus, hein? Brincadeira, Rogério. Olha aqui, ó. Vamos em frente. Vocês estavam lembrados disso do jogo? A Lu é bem mais novinha. O Daí também novinho. Mário, você lembra desse jogo na Amizade? Não só me lembro, como estive presente no Maracanã. Foi um jogo de agradecimento, de homenagem ao México, que nos apoiou na Copa de 70, depois que o México saiu. Eles torceram pelo Brasil. Maracanã, uma quarta-feira à noite, se eu não estou enganado, foi um dia à noite. E o Brasil venceu, não me lembro se de 2 ou de 2-1. Aí eu não me lembro realmente. Mas fui ao jogo de cadeira, inclusive. Setor 20, Mazela. Onde eu vi o Fluminense fazer aquele gol de cima do Botafogo. E naquele campeonato. Aquele gol legal. 71. Foi 2-1, como o Sérgio falou. Você não prestou atenção na matéria do Sérgio? 2-1, gol de Tostão e Jairzinho. Se liga, Mário, se liga. Agora, foi no mesmo gol ali, do lado ali onde aquele gol que até hoje tem polêmica, foi falta ou não foi falta. Gol à direita das cabines de rádio, tudo certo. Bom, tudo certo. Já que a gente falou em seleção, a seleção joga amanhã, não é isso? O que vocês acharam, antes de projetar amanhã, o que vocês acharam do jogo do Brasil no sábado, Lu? O que você, no 3-2 sobre o México, e da maneira que foi? Olha, eu vou te falar que eu não estou acompanhando com muito afinco a seleção. Aproveitei esse tempinho para tirar, mas pelo que eu li, Dorival vem fazendo aí mudanças, alterações, vem trazendo novos nomes. Foi o caso do Savinho, né? Que aliás tem esse nome por conta do Sávio, do Flamengo, que entrou muito bem. Há uma problemática, a questão evidente é a defesa. O Brasil abriu 2, deixou empatar, mas no final o Endrick, mais uma vez, na terceira partida consecutiva da seleção brasileira, ele marca. Ou seja, há um começo promissor. Esse é o terceiro jogo, amanhã vai ser o quarto, sob o comando do Dorival Júnior. Ainda não é um jogo valendo, o Dorival que vai ser testado na Copa América. Mas eu acho que o Dorival ele vem fazendo a renovação necessária. Tem ali um outro jogador que poderia ter sido levado, enfim. Mas ele começa a botar a cara dele na equipe. E aí, agora ele tem um pouco mais de tempo, de treino, né? E vamos ver como é que isso vai se desenvolver, principalmente na Copa América, que começa dia 20. É verdade. Mário, você acompanhou com mais afinco? Eu vi o jogo. E o Brasil fez logo um gol aos 4 minutos. Andrés Pereira, aquele que o Flamengo mandou embora, porque errou num jogo de final de Libertadores. O cara joga bola, estaria jogando hoje. E depois fez o segundo gol, logo no início do segundo tempo. Isso o Brasil deu uma relação. Ele botou um time reserva do meio campo para frente, e botou a zaga titular. Né? A zaga titular estava lá. Os laterais também reserva. Só que eu acho que o Brasil relaxou um pouco, tomou 2 gols quase que um em cima do outro, e o que estava fácil ficou difícil, mas aí o Endrick / Vinícius Júnior tiraram da cartola um gol. Daí, projeto, o que você espera do jogo de amanhã da seleção brasileira? O Brasil, uma vez mais, entrando em campo, acho que o Brasil vence a partida, não sei se com facilidade, mas deve conseguir a vitória. E sobre esse jogo no sábado passado contra o México, Mazela, no gol de empate dos mexicanos, achei falha no segundo gol do Alisson. Ele tentou adivinhar na bola que ele rebate, ele tenta adivinhar, ele dá todo o canto para o jogador do México, o cara chuta entre a perna direita dele e a trave. Achei que ele falhou naquele gol de empate. Mas, de qualquer forma, o Brasil para quarta-feira amanhã contra a seleção americana, o Brasil é favorito absoluto. Só um detalhe. Nesse jogo contra o México, achei profundamente deprimente a resposta do jogador Endrick. O que ele tem de jogar bola, sabe jogar, ele tem de marra. Ele tem uma perna, tem uma soberba muito grande. O que ele respondeu ao colega de imprensa, que fez uma comparação entre aspas, falando que, ele, a exemplo do Pelé, ele havia marcado com menos de 18 anos de idade 3 gols consecutivos com a camisa da seleção brasileira. Ele disse, não quero que comparem nada com Pelé, isso é muito feio. A pergunta do repórter, somente destacar
esse detalhe da entrevista do jogador Endrick, que hoje está se transferindo para o Real Madrid, Mazella. Bom, vamos dar uma paradinha no primeiro bloco do Max Sport. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, sempre oferecimento de Rent TV e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite e repeteco meia-noite. Se você perdeu algum Max Sport, não tem problema. Vai no YouTube, procura Max Sport, TV Max, e você tem o primeiro até agora, o nosso segundo programa do mês de junho. Max Sport caminhando para o seu 6º ano. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho e pela audiência. Oferecimento de Rent TV, comprar para quem aluga é muito melhor. E também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Bota na tela a galera, por favor. Eu fui olhar o cronômetro aqui, o meu relógio, porque estão jogando agora Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense no Caio Martins. Eu tô maluquinho, no Caio Martins, nada, no Newton Santos. Onde que eu tirei Caio Martins? É que o Botafogo jogava no Caio Martins. Ei, Mário, ser velho é um problema. A gente vai buscar coisas lá atrás, cara. Caio Martins, Mário. Poxa vida. Caio Martins, não sabe o que olha. é isso, Caio Martins. Não. Mas enfim. Não foi apresentada. Não, de jeito nenhum. Olha aqui, ó. Então, estão jogando agora, a gente não tem ideia do placar, mas eu queria saber de você, Odair, não dá para falar nada sobre o jogo, paralelo ao programa, mas é um jogo em que o Fluminense precisa vencer um Botafogo que está numa fase bem melhor, hein? É verdade, Marcelo, até porque o Fluminense hoje ocupa a 15ª colocação do campeonato. Ele até foi ajudado em 2 semanas consecutivas pelo Botafogo, que venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. O próprio Palmeiras, que derrotou lá em Criciúma por 2-1. E no último domingo, um outro resultado bom para o Fluminense, também para o Vasco, a vitória surpreendente do Cuiabá lá no Heriberto Rios contra o Criciúma por 5-2. Então, falta agora o Fluminense fazer a sua parte, é vencer o jogo contra o Botafogo, time em que o Flu não derrota há quase 2 anos, lembrando que a última vitória do Fluminense sobre o Botafogo foi em 2022, gol marcado pelo Manuel, diga-se de passagem, um golaço. Naquela oportunidade, o Fluminense ainda contava com o zagueiro de Arianino ao lado do Manuel. Só que no jogo desta noite é importante que o Fluminense vença a partida, vá a 9 pontos, vá lá para 11º lugar, e dê uma respirada e comece a melhorar a sua situação dentro do nosso atual campeonato brasileiro, Mazella. Ô Lu, pegando o Botafogo, na fase que o Botafogo está, no tapetinho, como o torcedor alvinegro gosta de dizer, e esse momento bom, e acredito até, Luciana, que esse técnico, eu acho que encaixou com o time, o Otto Jorge. Eu acho que o Botafogo, mesmo com a bola rolando, a gente não sabe o que está acontecendo, eu diria que tem maiores condições de vitória que o Fluminense, mesmo sendo clássico. Sem dúvida, o Júnior Santos está numa fase absurda, né? Ele que fez o gol contra o Corinthians, poderia até ter feito mais. O Botafogo que não tinha vencido, não vencia há muito tempo, melhor dizendo, o Corinthians na Neoquímica Arena. Então vem para esse confronto contra o Fluminense bem imponente. O Botafogo está em 3º na tabela, ou seja, está ali no G4. O Fluminense muito ruim, o Fluminense vem de uma partida ruim contra o Juventude no Maracanã. A gente até se encontrou lá, né, Mazella? O Fluminense muito defensivamente, bastante desorganizado e lento ofensivamente. Então, esse é um problema. Se está desorganizado defensivamente, como a gente viu no sábado passado contra o Juventude, vai dar ruim para o time do Fernando Diniz, porque o Júnior Santos, o Raio, não vai perdoar, não.
Aliás, Júnior Santos, o Textor, Mário, já está falando de renovação, hein? O jogador está realmente se destacando. Acho que esse jogo está correndo, não posso dar uma de pitonismo, mas acho que o Fluminense, no geral, ele tem que abrir bem os olhos. O próprio treinador, que de vez em quando dá uma de inventor, mexe as coisas meio complicadas, muda muito, e vai ter a ausência do colombiano daqui para frente, porque vai para a Copa América, que é uma ausência extremamente sentida, não tem jogador que joga o que ele joga no momento. E o Fluminense precisa vencer e esquecer a Libertadores. A Libertadores agora só em agosto. Ele tem que resolver o problema bola dele agora. Sair da posição incômoda que se encontra. Você falou do Arthur Jorge, sabe o que é isso? É não inventar. O cara veio de Portugal, escutou as pessoas que conheciam o elenco, ó, fulano assim, fulano assado, esse aqui, e montou a equipe. Tanto que ele botou o Tiquinho na reserva. Por quê? Porque ele ouviu como é que está fulano. Quer dizer, ele não inventou. Inventar, meu caro Marcelo, é um perigo. É gênio e invenção. Quem trabalha em rádio... O Mário levantou uma questão que me preocupa. E preocupa todo o tricolor. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Arias está desfalcando. Se bobear, acho que ele nem volta para o Fluminense. Que o Fluminense tem que vender alguém na situação financeira. Não é das melhores há muito tempo, não é segredo para ninguém. Mas, então vai ter que vender. E eu acho que o ativo hoje mais valorizado é o Arias. O que é que você pensa? É verdade, o principal jogador do Fluminense hoje é o John Arias. Tem jogado uma bola redondinha, feito gols, assistências importantes. Foi o cara que decidiu a Recopa em fevereiro desse ano pelo Fluminense, com 2 gols. Enfim, é um jogador que provavelmente a tendência é que ele deixe o clube lá para julho, de repente meio de julho, começo de agosto. Essa é a tendência. Agora, é um jogador que hoje deve ser substituído. Isso, é a janela, exatamente, a partir do dia 10 de julho. E a tendência é que o treinador Diniz ele coloque no ataque, para que seja, entre aspas, o substituto do Arias, o Marquinhos, que jogou durante muito tempo no São Paulo e jogou como lateral direito com o Diniz, sendo improvisado, e a tendência é que o Marquinhos seja colocado ali pela direita ou pela esquerda, fazendo às vezes do John Arias hoje servindo a seleção colombiana, Mazela. Essa tese do Odair, Lu, você acha que funciona ou não? O Marquinhos teria essa característica? Eu ia falar justamente isso. Marquinhos tem entrado bem nos jogos, tem feito bons jogos. Nos jogos da Libertadores ele se destacou, inclusive. Eu acho que é uma possibilidade. Aliás, talvez a única que o Diniz tenha aí em mãos. Eu acho que pode sim dar certo. Ele joga de frente, ou ele também joga pela lateral. Enfim, ele não costuma comprometer não e fazer bons jogos. Vem entrando bem. Acho que... Eu não sei, a gente não está acompanhando o jogo. Então, assim, a gente está meio falando sobre o que a gente viu até aqui. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, não foram boas performances do Fluminense. Diferente da Copa Libertadores. Fala, Mário. Marcelo, não, eu acho o seguinte, o Fluminense fez uma bela festa na chegada do monstro, Thiago Silva e tal, mas eu acho que o time continua envelhecendo e muito. Isso parece não, mas isso pesa. É só você pegar os scouts e ver quantos jogadores acima de uma determinada idade já se machucaram. Vários jogadores já saíram e entraram. Tem um que não joga o tempo inteiro, que é o Renato Augusto, tem outro que já saiu, que é o Felipe Melo, e assim vai. Enquanto que os jovens são os que resolvem. Tirando o Cano, quem resolve é Cano. Mas o Cano não está resolvendo, Mário. Agora, nesse início de temporada, exatamente. O Cano, e inclusive está se machucando, que não é uma característica dele, ele vem se machucando. Ele, inclusive, ele sentiu no último jogo do Brasileiro. Mas ele não é um menino. Não vem bem. Ele não é um menino. Ele não é também menino. Agora, o John Kennedy resolve, só que a cabeça do John Kennedy não resolve futebol. Isso me preocupa. Preocupa o torcedor tricolor, principalmente, o envelhecimento do time. Eu não sou contra velho, não ia ser contra meu desligamento recente, por eu ser velho, mas realmente é complicado. Quer falar o John Kennedy, inclusive,
Não, deixa eu só Fala, dar um Lu, pode pitaquinho, falar. que eu acho que o Odair pode complementar sobre isso, deve saber até mais informações do que eu. No último final de semana, o Fernando Diniz foi flagrado em almoço com o John Kennedy, conversando com ele. A gente sabe, o Diniz já deixou isso publicamente várias vezes, sobre recuperar o menino, sobre trabalhar o lado extracampo, a importância. John Kennedy, que veio aí punido também recentemente pelo clube tricolor. Então, assim, é um jogador decisivo, já mostrou isso, fez o gol do campeonato da Copa Libertadores, mas precisa trabalhar a cabeça, né? E nesse momento é importantíssimo que o Fluminense tenha um controle sobre os seus jogadores, principalmente a juventude, que é o que o Mário falou. Tá chegando o Thiago Silva, que estava jogando em alto nível na Europa, é bom que se diga, mas aqui a coisa complica por conta de um calendário maluco. E aí o cara não tem mais 25 anos. Esse é o problema. Essa é a questão toda, né? Antes, o Odair quer completar? Não, é verdade o que o Mário falou, também o que a Luciana falou. Tudo isso tem de fato uma procedência. O detalhe é que o John Kennedy, esse almoço, ele aconteceu na última sexta, dia 7, do Diniz com o John Kennedy. Ele, de fato, aconselhando ao menino para que ele tenha mais tranquilidade, para que ele tenha cabeça, até a sua vida social. Ele tem 2 filhos, e tudo isso foi abordado pelo Diniz com o John Kennedy, na última sexta, dia 7, na zona oeste do Rio, na Barra da Tijuca. O detalhe... Aliás, eu também, não vou numa churrascaria faz tempo, hein? Estamos precisando fazer uma churrascaria, porque não tá... Hein, Mário? Hein, Odair? Uma churrascaria pegaria bem, hein? Todo mundo comendo carninha. Vê se o Rogério banca a gente aqui. Olha só. Antes de falar em Fluminense, eu estou recebendo do meu querido irmão, Paulo Roberto Wandel, o lançamento de mais um livro. É o escritor que mais fala de Fluminense. E não ganha nada do Fluminense, para ficar bem claro. Ele faz por amor, por achar interessante o tema. Então, Paulo Roberto Wandel, lançando Nunca Fomos Tão Tricolores. O novo lançamento, o Panorama Laranjal. O nosso panorama do Paulo Roberto Wandel, o Cantinho do Laranjal, do nosso querido Marcelo Diniz Gomes. O livro é do Paulo Roberto Wandel e outros cronistas também. Breve em download gratuito e versão física, hein? Pode ser de graça. Panorama Tricolor, Cantinho do Laranjal, Vilarejo MTD. E tem o apoio do canal do Johan, Gato Mestre, Rádio Massa, Sua Voz, de Caldas Futebol Raiz. Então, você que é tricolor, quer saber como é que andam as coisas no Fluminense, Nunca Fomos Tão Tricolores, do nosso amigo Paulo Roberto Wandel. Já que falamos de Fluminense, lembrei dele, lá em Bruxelas, na Bélgica. Lá na Bélgica, o nosso PC Oliveira mandando foto. Odair, você viu que ele tá bem, Odair? Foi o Bocão que viu a foto. Tá bem, hein, Paulinho? Você tá legal, hein? Tá mandando ver. Gostei, garoto. Olha só, direto da Bélgica, capital da Europa. Esses jogos amistosos, nesses jogos, está pintando alguma seleção que está se destacando? Não está? A Itália melhora, que vem a meia boca? Enfim, me dá um panorama a respeito desses amistosos preparativos para o Campeonato Europeu de Seleções. Hein, Paulo? Boa noite. Muito bem, então, Ricardo Mazella, saudações, você muito bem informado, passando aí detalhes da viagem com sucesso à Bielorrússia. Aliás, a Bielorrússia que vive um momento de crise, a gente vai contar daqui a pouquinho. Mas um abraço também a você, Luciana, um abraço ao Mário Silva, ao Odair, a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte, nós diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. E falando dos amistosos, Mazella, ou seja, a preparação para o Campeonato Europeu. Destaque para o jogo de ontem, a anfitriação total Euro 2024. Paulinho, segura aí, porque Mário Silva está indócil para fazer uma pergunta a você. Fala, Marinho. Primeiro, parabenizado pela foto. Eu não pensei que ele tivesse tão bem assim. Ah, você viu também a foto, Mário? Tá bem, o garoto tá bem. O segundo é o seguinte. O Real Madrid comprou o Mbappé, um caminhão de dinheiro, o Toni Kroos está parando, mas lá tanto compra quanto vende. Quem é que o Real Madrid vai vender? Porque eu não queria estar no lugar. Queria e não queria. No lugar do Ancelotti, porque tem Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Endrick e por aí vai. Como é que vai ficar isso, hein, Paulo? É isso aí, Mário Silva, agradecimentos
Maiores pelos cumprimentos em relação à foto, viagem à Bielorrússia com sucesso total. Mas em relação à tua pergunta, ou seja, como o Real Madrid vai fazer para equilibrar as suas contas depois da compra absurda, mais uma vez muito dinheiro envolvido, com o Kylian Mbappé entrando no elenco do Real Madrid. Bom, essa é uma questão importante, porque o Real Madrid precisa, para estar dentro das regras do fair play financeiro da UEFA, vender algum jogador importante que lhe possa justificar a questão da compra de Kylian Mbappé. E o mais valorizado no elenco, fora aqueles que não podem ser negociados, e cito o exemplo de Vinícius Júnior, seria Rodrigo. Rodrigo é um brasileiro que tem muito sucesso em Madrid, que foi determinante em certas conquistas, um jogador que nesse ano também, apesar de ser suplente, foi de grande utilidade, mas que cai na preferência também de Carlo Ancelotti. Por isso, não é fácil tirar um jogador como o Rodrigo do elenco, mas ele, aos olhos da imprensa espanhola, é o único que pode fazer um encaixe financeiro para compensar e justificar os gastos com a contratação de Kylian Mbappé. O tempo vai dizer, as janelas já estão abertas e a especulação vai continuar, mas especialmente após o Europeu de 2024. Até lá, é tudo mais ou menos de leve, porque as equipes esperam também sucesso para os jogadores que participam do Campeonato Europeu de Seleções. Valeu, Paulinho. Segura aí daqui a pouco. Nossa Luciana Campos, Odé Júnior fazendo perguntas para você. Vamos dar uma paradinha no segundo bloco. Já já a gente volta com a reta final do nosso Max Sport pela nossa querida TV Max, sempre terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, reta final, o programa é bom, passa rápido demais, é impressionante. Terça-feira, 8 da noite, repete meia-noite. Se você perdeu um programa, vai no YouTube, né? Max Sport, TV Max, você vê todos os programas, desde o número 1 até o 2º do mês de junho, dia 11 de junho de 2024, aqui pela nossa TV Max. Oferecimento de Ren TV, comprar para que aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Meu querido Rogério Guimarães, nosso cupido, por favor, bote no ar a galera. Valeu. Isso, tô vendo. Do meu lado esquerdo, Mário Silva, abaixo, Luciana Campos, e aqui, ó, o querido Odair Júnior. Vamos falar um pouquinho, jogo de quinta-feira. Já falamos do Brasil com os Estados Unidos, Fluminense e Botafogo estão jogando. Quinta-feira tem um jogo interessantíssimo. Primeiro falando do Flamengo com o Grêmio. E o interessante, não tanto para o Flamengo, que vai ter desfalque pra caramba. Mário Silva, como é que você vê esse problema de desfalques no Clube de Regatas do Flamengo? Bom, em hipótese, né? O Flamengo tem um elenco, segundo os colegas, o melhor elenco, se não um dos melhores elencos. Então, tem gente para jogar. O problema é que o elenco tem gente machucada. Vou dar um exemplo. De La Cruz fora, o Pulgar fora. Aí o Alan vai jogar, tá machucado? Então começa por aí. Então ele tem jogadores que estão... Léo Pereira tá machucado. E vinha, aí Ayrton estava machucado, agora está voltando. Então ele tem que montar um time dentro daqueles jogadores que estão sobrando. Passarinho me disse que vai ser Luiz Araújo, Lohan, Pedro e Cebolinha. E no meio-campo, a possibilidade do
Léo Ortiz, com aquele que todo mundo gosta. Eu não sei, o rapaz precisa jogar bola. Eu não tenho nada contra ele. Tem muito cuidado em falar, porque já vi que comentarista acabar com a carreira do jogador, e eu me lembro o nome dele e era do Flamengo. É o seguinte, o Vitor Hugo, né? Ou o outro e o Léo Ortiz. E lá atrás, aí não joga Varela, joga o Hélio e tal. Esse é o time. Mas o Grêmio também tem os seus desfalques. O Grêmio também passa por um momento complicado, em virtude dos problemas do Rio Grande, e jogou 2 partidas na Libertadores, não foi mal. É um jogo difícil. Jogar com o Grêmio é sempre difícil, Marcelo. Lu, você como grande rubro-negra, o que você espera desse momento do Flamengo? Porque a pergunta é essa, como é que o Flamengo vai se portar, como é que ele vai se comportar cheio de desfalque? Pois é, o grande problema é o meio de campo do Flamengo, né? Principalmente a criatividade. Não vai ter o De La Cruz e nem o Arrascaeta. A opção pelo Lohan, ela era mais óbvia. No meio, talvez a colocação do Léo Ortiz e não do Igor Jesus tenha a ver com um meio de campo mais forte, né? Um meio de campo que consiga aí conter os ataques do Grêmio. O Grêmio que pode ter o Rodrigo Caio. Há uma possibilidade, o Rodrigo Caio, que foi anunciado recentemente pela equipe do Renato Gaúcho, é o adversário do Fluminense, né? Teremos aí pelo menos um brasileiro nas quartas de final de cada lado, porque entre Fluminense e Grêmio passa um, entre Botafogo e Palmeiras passa outro. Então teremos um brasileiro, já temos um brasileiro confirmado, 2, aliás, perdão, nas quartas de final. E o problema do Flamengo são as laterais, assim, porque lateral esquerda é um problema, não vai ter, o Ayrton Lucas está machucado, como o Mário falou. Na direita vem com o Wesley. A dupla de zaga, você tem ali o Fabrício e o Davi vem jogando muito bem. Então, o grande problema são as laterais. E o Léo Ortiz, certamente, para tornar o meio de campo mais combativo, o Gerson deve vir como um segundo homem de meio de campo também, que é uma posição que ele faz bem. Então esse é o grande, eu acho que o grande embrolho ali do Tite são as laterais, principalmente a lateral esquerda. Aliás, olha a minha maldade em rapidinho. relação... Mário, só um minutinho, eu não vou perder a piada. Ou não. Olha a minha maldade em relação a Luciana. Bota a Luciana sozinha na tela, Rogério. Odair, olha só que está no computador dela. O fundo do mar. Você acha que o Flamengo pode afundar? Seria isso, Odair? Tem que alertar a Luciana. Não. O Flamengo vai desfalcado, mas se eu fosse o treinador, o Tite, o Mazella, e amigos do Max Esporte, eu colocaria no meio-campo ali como volante, ali no meio do campo, eu colocaria o Igor Jesus, até porque o Léo Ortiz, ele jogou algumas vezes no Bragantino, até como volante. Mas não é um jogador que já está jogado, já tem a rodagem, um jogador de meio campo volante. Volante mesmo é o Igor Jesus. Eu acho até que é bom jogador. O Gerson talvez fique com a parte da criatividade do Flamengo na ausência do De La Cruz e também na ausência do De Arrascaeta. Eu acho que essa função para criar jogadas, ela vai ficar a cargo do próprio Gerson, e o Lohan vai ficar, de repente, espetado pelo lado direito, que ele é muito bom jogador, é jovem, trabalha bem com a perna esquerda, tem um bom chute. Eu acho que o Flamengo, foi o que a Luciana disse, o setor mais sentido hoje é, de fato, o meio-campo do Flamengo. Mas se eu fosse o treinador Tite, eu iria Igor Jesus com o Gerson, o Lohan um pouco mais espetado pela direita, quando ele faz aquele facão da ponta para o meio, para poder chutar com a perna boa, que é a perna esquerda. E o ataque do Flamengo, você tem o Cebolinha, que está numa fase esplendorosa, o Pedro, que dispensa comentários. O melhor centroavante hoje no Brasil em atividade, enfim. Mesmo com os desfalques do Flamengo, de Pulgar, provavelmente Ayrton Lucas, o Alan também não jogando. Eu falei só por causa da questão do Rodrigo Caio, que é um jogador que eu admiro, problemas sérios de contusões seguidas. Ele saiu atirando. Ele disse que não botava para jogar, ele não jogou. Então é bom que alguém venha à boca de cera para dizer o seguinte: por que não botava ele para jogar? Porque às vezes o cara fala um troço e tem uma outra coisa que não foi falado. A série de contusões, tem um sujeito lá que fica botando quanto tempo, minutos o cara jogou, quantas contusões e tal. Isso é uma turma que faz isso. Porque ele saiu atirando. E atirando no treinador, que não botou ele para jogar. Então, era bom que alguém Vamos ver falasse. se ele vai voltar.
Eu acho difícil ele estrear contra o Flamengo. A Lu levantou essa hipótese, mas vamos esperar. Lu, falando Se o em Lu, Rodrigo Caio. Oi. não, Mas não, só para quando você finalizar. terminar, faz aquela pergunta pro nosso bravo Sim, Paulo deixa César comigo. depois. Não, Mas só para termina. finalizar o assunto do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio foi para a seleção pelas mãos do Tite. Eu acho que a Pois questão é. mesmo dele, ele chegou a entrar até como volante em algumas partidas do ano passado pelo Flamengo e ele entra bem, porque ele tem boa condição de bola, bom domínio, ele é um cara que no combate, no embate, ele é muito bom, mas a questão física pega. Vamos ver, eu também acho meio difícil ele estrear, mas a questão física ela se coloca. Bom, Paulinho, que prazer estar falando com você, amigo. Eu não vi a foto, mas pelas falas aqui, você está muito Pelos bem e eu acredito que comentários, pelos esteja. Pelos comentários, é isso aí. Meu amigo, vou continuar no Real Madrid, mas eu vou falar sobre esse imbróglio aí do Ancelotti, que ele disse ontem de que o Real não vai participar do Mundial de 2025. Falou, inclusive, de cifras, 20 milhões de euros, é isso mesmo que o Real ganha em bolsa por cada partida? Conta aí pra gente como é que tá esse imbróglio e podemos não ter o Mundial naquele formato que está se ventilando, que estava se ventilando, né? Minha querida Luciana, muito obrigado pelos cumprimentos. Eu tenho certeza que você vai estar bem informada também. Mas ela já te mostra essa foto misteriosa da viagem à Bielorrússia. Em relação à tua pergunta, já muita especulação aqui na Europa. E uma das quais atribuída a atenção ao Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, dizendo que o Real Madrid ganha 20 milhões de euros por jogo, não seria justo participar de uma competição com vários jogos, ganhando apenas 50 milhões pela competição total. Eu acho que há muita especulação, não acredito nas declarações desta maneira feitas pelo Ancelotti. Inclusive porque o Ancelotti é um funcionário do Real Madrid. Não se esqueçam desse detalhe, é muito importante. Ele não pode tomar uma decisão ou dar uma opinião direta em uma situação que é do cunho financeiro do clube e que tem tudo a ver com a administração geral do Real Madrid e os encaixes financeiros que o clube pode ter. Claramente, acho que foi uma precipitação, caso tenha existido, mas já foi rebatida de certa forma por outros integrantes de outras equipes que vão participar. Por exemplo, Koke, meio-campo do Atlético de Madrid, diz que é uma grande honra e uma grande expectativa em participar da competição. O mesmo foi dito por Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid. Ou seja, os opositores estão muito ligados e o Real Madrid parece que quer um pouco escapar do Mundial entre clubes de 2025, que tem já garantidos Flamengo, Fluminense e Palmeiras como representantes do Brasil por terem ganhado as últimas Libertadores da América. Esse Mundial vai dar muito o que falar e a gente acompanha os próximos desenvolvimentos de quem vai e quem não vai participar do Campeonato Mundial Interclubes em 2025. Pois é, Paulinho, é isso, é boa pergunta da Lu. Agora, o Ancelotti é diretor também, é dirigente, é presidente, ele negocia a cota de jogo? Menos, Ancelotti, menos. Eu não sei, sendo um torneio, não sei se é oficial, acho que o Real Madrid deveria ou teria que participar, não sei, não vou dar uma de gato mestre, mas de qualquer maneira, se é um torneio oficial, um campeonato oficial e o Real Madrid está classificado, deveria disputar, nem que bote o terceiro time, mas deveria disputar. É isso. Odair, tá legal já, Odair? Tô no clima. Tá. Faz aquela perguntinha básica para Paulo César Oliveira. Paulo César Oliveira. Tem algum jogador em especial aí na Eurocopa que pode se destacar com a camisa do seu clube? É isso aí, grande Odair. É expectativa total para o início do Campeonato Europeu. E como você pergunta, claro, há jogadores e equipes favoritas à competição. Em relação a jogadores que podem despontar como principais favoritos, ninguém pode dissociar Kylian Mbappé da seleção francesa. Ele é o principal protagonista. Sob ele recaem as grandes expectativas francesas para uma boa participação no Campeonato Europeu. Na Inglaterra, Jude Bellingham é o principal jogador da equipe. E ainda mais um aspecto importante, ele disputa diretamente com Vinícius Júnior a bola de ouro na temporada. Os dois fizeram uma temporada soberba no Real Madrid. Aliás, o gol da final, assistência de Bellingham, gol de Vinícius, os dois participando de maneira efetiva, os dois principais candidatos à bola de ouro. E
o desempenho no Campeonato Europeu pode ser determinante, enquanto que Vinícius vai participar da Copa América. Talvez o melhor nas duas competições fique com a bola de ouro. Os dois até agora estão realmente muito juntinhos em relação à bola de ouro. Mas as seleções que podem ser apontadas como favoritas, eu não posso de forma nenhuma tirar a França. A França é sempre muito perigosa. A Alemanha, dona da casa, também tem uma palavra a dizer. A Itália, como sempre, com um futebol muito competitivo. E quem pode surpreender, bom, seria Portugal se jogar um bom futebol. Mas tudo é uma incógnita, porque futebol Portugal tem, mas ainda persiste com Cristiano Ronaldo no seu ataque. Ninguém sabe qual será então a produtividade do jogador, que continua jogando bem, continua em forma, mas em um campeonato muito abaixo. Por isso, Portugal pode estar, mas num nível um pouco mais abaixo. A seleção belga também se destaca, fez uma excelente participação nas eliminatórias, tem grandes jogadores, mas não vive o seu ponto mais importante em relação à evolução do futebol. Sexta-feira começa grande expectativa para esse europeu de 2024, Munique na Alemanha, palco de Alemanha e Escócia, na primeira partida do Campeonato Europeu de Seleções. Abraço a todos, saudações a você que nos acompanha pela TV Max, nesse Max Esporte, e na semana que vem a gente volta já com o europeu incandescente, direto de Bruxelas, a capital da Europa. O pessoal pegou no teu pé aqui hoje, hein, Paulo? Aquela foto, né, bombou, né? Pô, impressionante. Aquele abraço, irmão. Mande mais fotos pra gente. Mande mais fotos, Paulinho. Aquele abraço direto de Bruxelas, na Bélgica. PC Oliveira, nosso Paulo César Oliveira, correspondente internacional. Max Sport tira onda, hein? Qual é o programa que tem correspondente lá na capital da Europa? Só o Max Sport. É isso aí. Depois de tirar onda, vamos em frente. Quem tem que tirar onda agora é meu querido e doce Mário Silva. Bota, Rogerinho, a galera de volta aí. O Vasco vai jogar também quinta-feira. Vem de uma pancada, de uma trauletada, de um sapeca iaiá do Flamengo e vai pegar o Palmeiras em São Paulo. Torcidas amigas, futebol à parte. Olha, foram dias de muita tristeza para o meu neto, Matheus, que nos assiste, que é vascaíno, e para toda a torcida do Vasco, depois daquela chapada de 6-1. Eu continuo achando que o Vasco vai ter uma... Ano passado eu disse que o Vasco não cairia, o Vasco não caiu. Mas eu estou preocupado com o Vasco, porque realmente não está dando liga, como se diz agora. Contratou-se muita gente, mas muita gente não adiantou também muito. Agora o Felipe Coutinho parece que vem, não sei se vem, não é salvador da pátria. E detalhe, também não estava numa fase boa, porque eu repito, quando a Europa deixa sair, é porque o cara ou está enchendo o saco para vir embora, ou porque o cara já, como os pais falaram, já chuparam a laranja inteira e jogaram o bagaço fora, sem desrespeitar. Eu me lembro bem que o Aldair, grande zagueiro do Flamengo, da seleção brasileira, enquanto deu liga, ele jogou na Roma, depois aposentaram a camisa dele. Então, eu tenho preocupações com o Vasco. Torcida amiga, negócio da parte, pode tomar um sacode. Luciana Campos, o que você imagina de Vasco e Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, como diriam os cronistas? Aliás, meu abraço para Reinaldo Costa, um dos grandes narradores da história do rádio, Globo, Bandeirante, Jovem Pan. Reinaldo Costa, que está em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, vendo a gente. Reinaldo, um beijo para você. O que você acha em São Paulo, como eles dizem lá, o jogo do Vascão? Que fase, né? O Vasco está com problema com a SAF, teve aí aquela liminar que colocou o Pedrinho agora como responsável pelo futebol. Inclusive, ele anunciou na semana passada o Felipe, que é um outro ídolo do Vasco da Gama, o Felipe que estava atuando como técnico, entende muito de futebol. Houve aí essa venda SAF para a 777, que vem apresentando vários problemas, não só aqui no Brasil, como fora também. Então o Vasco tem uma missão quase que impossível, eu acho, no jogo de quinta contra o Palmeiras, porque o Palmeiras, mesmo não performando bem, não vem fazendo bons jogos, ele mantém o resultado. E dentro de casa é um time muito forte.
Então, assim, o Vasco que está aí no segundo jogo do Álvaro Pacheco, que não teve uma boa sorte na estreia. Eu acho que ali ele teve uma sacudidela. O Abel é amigo do Álvaro Pacheco, né? Os dois são amigos, inclusive, me parece que já houve uma conversa entre os dois treinadores portugueses. Mas é muito triste o que a gente vê com o Vasco, né? Quando veio a SAF, aquele aporte de 100 milhões, enfim, as contratações, se achava que o Vasco iria voltar a ser grande, como a sua história é, como é a sua torcida, que não abandona o clube de jeito nenhum, mas está bem triste e sou dessa toa aí mesmo nessa vibe do que o Mário falou. Acho que há uma possibilidade do Vasco esse ano cair. Me perdoe em relação quando você falou de SAF. Já está na reta final do programa, desde já agradecendo a você, já o Daí fala sobre o jogo do Vasco, mas os problemas da 777 são fora do Brasil. No Brasil, no Vasco da Gama, ela cumpriu tudo que estava programado. Ela tem 30 e poucos % ainda, o último aporte vai ser depois do meio do ano, caso se resolva no meio do ano agora, sei lá, um pouquinho mais na frente, esse imbróglio, mas ela cumpriu religiosamente o acordo. Agora, a pessoa contratada para representar a 777 do futebol do Vasco foi de uma incompetência absurda. Dinheiro teve, só que contratou errado, entendeu? Então, essa liminar vai ser julgada agora, pode cair, porque, pelo pouco que sei, a 777 está religiosamente em dia com o Vasco da Gama, Lu. Pois é, não, quando eu falo disso, eu falo justamente dessa contratação, da maneira como foi conduzida. É claro que fora você tem problemas, né, com outros clubes, inclusive havia a possibilidade de comprar o Everton aí, que é um clube inglês e não deu certo, enfim. Mas sim, com o Vasco você teve essa questão da incompetência, né? A incompetência de quem tocou o futebol da SAF. Mas a empresa em si, que está toda enrolada lá fora, mas no Brasil ela fez o dever de casa. Então... Porque, na verdade, o que a gente tem de exemplo de SAF perdão, que eu mexi aqui, o Botafogo, né? O Botafogo vem muito bem e eu acho que está mais do que consolidado na elite do futebol brasileiro, apesar do que aconteceu ano passado, da perda do título, mas mostra aí uma liga entre a SAF, o Textor e até mesmo a equipe, por mais que ele venha tendo aquelas posturas que a gente já sabe, critica, mas... profissionalmente falando, é uma outra história. Fala, Odaí. E o Vascão, vai tomar um sacode ou vai dar um sapeca iaiá na equipe do Palmeirão, do Verdão? Mas a tendência é que o Vasco perca para o Palmeiras na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Essa é a tendência. Errou! Ninguém acertou! Rapidamente, para não perder tempo. Fluminense e Botafogo jogando, Flamengo e Grêmio, Mário. O palpite que ninguém acerta. 2-1 Flamengo. Luciana. 2-0 Flamengo. Odair. 1-0 Flamengo. Luciana, Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco. Palmeiras, 2-0 em cima do Vasco. Você, Odair. Vou no placar da Luciana, também 2-0 para o Palmeiras. Fecha os palpites que ninguém acerta, Mário. Time perdeu o Neto, 3-1 Palmeiras. Tá certo. E rapidamente, sem esticar, amanhã, dia dos namorados, 00:30. Mateuzinho, depois tem que falar que você vai levar a namorada também, hein? Todo mundo falando e entregando com fotografia. Fotografia. Divirtam-se, aproveitem e semana que vem nos encontramos aqui na nossa TV Max. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com